No vídeo de hoje, especificamente, eu vou falar de um assunto que eu recebo muitas perguntas, que basicamente é qual guitarra comprar. E eu vou focar aqui em dar dicas referente a guitarras que são para iniciantes. E se você é um desses, já se inscreve no canal para acompanhar os vídeos que serão lançados. E olha, eu vou falar algumas coisas que podem mudar totalmente o seu ponto de vista ao escolher um instrumento. Então fica até o final do vídeo para você pegar essas dicas. Inclusive, ainda nesse vídeo eu vou falar qual tipo de guitarra eu compraria se estivesse começando hoje. Então vamos às dicas. Ponto 1. Comece com uma guitarra confortável. Aqui eu já quero deixar bem claro que adquirir uma guitarra pela internet sem nunca ter testado ela é um tanto quanto arriscado. Entenda que de uma pessoa para outra vai ter sim uma percepção diferente sobre conforto no instrumento. Então ir até um local, colocar as mãos na guitarra, sentir o instrumento que você está adquirindo, na minha opinião, ainda é muito importante. Por mais que hoje, cada vez mais o mercado cresça digitalmente falando, e é normal que isso aconteça, se você pode ir até um lugar onde tem a guitarra que você está olhando, vá, teste ela, coloque as suas mãos sobre ela, sinta ali a guitarra, né, a sua tocada nela, para entender se ela é agradável para você. E nisso você pode inclusive descobrir que entre os modelos de guitarra, entre uma Telecaster, uma Les Paul, uma Stratocaster, você pode descobrir inclusive preferências que você vai ter entre esses modelos. E ó, vou te dizer, na minha opinião, para quem está começando, isso é até mais importante do que o timbre da guitarra em si. Até porque em questão de timbre, se você está no início, o seu ouvido ainda vai ser desenvolvido para você discernir e aprender a diferenciar os timbres e encontrar qual é o timbre que você gosta. Então, enquanto isso não está tão maduro em você, é mais importante nesse momento o conforto de ter um instrumento nas suas mãos aonde você vai poder praticar por horas. Aí de repente você me pergunta, mas Kim, cara, eu nunca toquei nada na vida, como é que eu vou saber ir na loja e testar? Eu vou passar vergonha? Cara, você está indo na loja para testar um produto, não é sobre o quão bem você toca ali, o quão bem você vai tocar na loja. Inclusive, gente que chega na loja lá e fica fazendo um monte de riff e tal. Assim, eu não trabalho em lojas que vendem guitarra, mas provavelmente deve ser super chato uma pessoa que faz isso. Então, chega lá, cara, nem que você faça aquele exercício de 1, 2 no instrumento, sabe? Né? De ficar só na escalinha ali cromática, né? 1, 2, 3, 4. Nem que seja só para fazer isso, mas pega a guitarra, sente o instrumento, né? Você está comprando, você vai adquirir aquele instrumento. Então, se você pode fazer isso, faça. E mais uma vez, teste os modelos. De preferência, né, nesse início, para a gente simplificar, vai nos modelos tradicionais, Stratocaster, Telecaster e Les Paul. Dentro desses 3 modelos, você possivelmente vai encontrar um que você vai achar mais agradável. E esse foi o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, preço e revenda. Você está começando a tocar, então é importante que nesse momento você entenda que você precisa de uma guitarra simples, que funcione, nada complexo. Porém, se você optar por marcas mais conhecidas e consolidadas no mercado, você vai ter uma maior facilidade de revenda no futuro. Ou seja, para você que está começando, é importante você encontrar um equilíbrio entre preço e marca, pensando que provavelmente no futuro você vai querer trocar de guitarra. E olha, para quem está começando, qual preço você deveria buscar numa guitarra de entrada? Você vai buscar o preço que cabe no seu bolso. Essa é a diretriz. Aí se você me perguntar aqui, mas e se eu quiser começar com uma bacana aí, pelo menos até R$3.000, dá? Dá sim. Porém, na minha opinião, não é necessário. Porque na real você ainda nem desenvolveu o seu gosto musical, você nem desenvolveu ainda a sua percepção de olhar para o instrumento, isso falando para os novatos, para quem está iniciando nesse universo, tá? Você ainda nem desenvolveu o seu gosto. Então pode ser que você comece com uma guitarra e de repente no meio do caminho você comece a gostar de outro modelo que não vai ter nada a ver, que o som vai ser muito diferente, até o braço vai mudar. Então nesse início, talvez não seja tão necessário você investir, sei lá, R$3.000 numa guitarra, sendo que você mesmo ainda não se conhece musicalmente. Artisticamente, esse olhar de guitarrista ainda não foi desenvolvido. Vou te dar um exemplo, tá? Se eu colocar aqui agora nesse vídeo o som de uma guitarra cara,
com o som de uma guitarra barata, você consegue diferenciar? E se eu te falar que os valores são extremamente diferentes de um som para o outro? E se eu te disser que as guitarras estão completamente em prateleiras diferentes de preços? Ou seja, talvez nesse início, para você, para a maturidade que está aos seus ouvidos hoje, talvez não esteja valendo tanto a pena você pensar em timbre. Inclusive, até o final do vídeo eu deixo a resposta aqui de qual era a opção mais cara e qual era a opção mais barata, inclusive os valores delas. Então, mais uma vez, na minha opinião, você não precisa começar com uma guitarra de 3 mil, 4 mil reais. Você pode começar com uma guitarra mais barata, começar a desenvolver a sua mecânica, suas técnicas, começar a estudar o instrumento e com o tempo, com o seu ouvido sendo desenvolvido, você melhorando a sua percepção musical, desenvolvendo o seu gosto, aí sim começar a procurar um instrumento ali numa prateleira diferente de valores. Porque uma coisa é o vendedor da loja te falar as diferenças e a qualidade do timbre, outra coisa é o seu ouvido perceber a diferença e a qualidade do timbre. Por exemplo, se tratando de modelos de guitarra, eu posso te falar que a Les Paul, com a sua captação de humbucker, tem um som mais encorpado, que para um rock and roll é melhor e tal. Eu posso te falar isso. Eu posso te falar que a Stratocaster ali, com seu trio de single, tem um som mais estalado e tal. Mas o que isso realmente significa para você? O que isso realmente significa para os seus ouvidos? Por isso, no ponto 1 desse vídeo eu te indiquei: busque o conforto, teste os modelos diferentes de guitarra e busque a que ficou mais confortável para você. E antes da próxima dica, um recado rápido: se você curte a minha didática e gosta das minhas aulas aqui no YouTube, dá uma olhada no link que eu coloquei na descrição, porque lá você vai poder conhecer o meu curso de guitarra. E ó, as aulas lá são muito mais legais do que aqui do YouTube. Obviamente, né, por ser um curso, lá eu coloquei muito mais meu tempo, coloquei lá muito mais esforço e excelência. Fora que por lá você tem o meu suporte. Então fica a dica, dá uma olhada. Ponto 3, onde você vai tocar? E olha, se você está comprando uma guitarra para tocar em casa, eu vou te dar uma dica de ouro, que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso e está muito vinculado ao país que a gente mora. E eu creio que a maioria de vocês mora no Brasil como eu. Então vamos lá, aqui galera, o som faz diferença. Por quê? Porque a nossa energia elétrica não tem aterramento em todos os lugares. Não é toda moradia que tem aterramento. E às vezes até tem um aterramento, mas é uma coisa meio duvidosa. Então eu já vou te dar uma dica aqui de algo que eu mesmo vivo, tá? Hoje o local que eu moro não são todas as tomadas que tem aterramento. Você sabe o que significa? Quando eu ligo a guitarra aqui para gravar um vídeo, muitas vezes até uma aula para vocês, eu preciso tratar o som da guitarra depois no estúdio, no meu home studio, para tirar a maior parte do chiado e dos ruídos. Se você mora num lugar que às vezes a energia elétrica tem essas questões que eu estou falando aqui, e você vai comprar de repente uma Stratocaster com singles, né, que são aqueles captadores mais fininhos, se prepare porque provavelmente você vai enfrentar ruídos. Kim, mas tem captadores singles silenciosos? Tem, cara, com certeza tem. Porém, estamos aqui falando de guitarra com um custo mais acessível. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Se você conseguir testar um instrumento que você está querendo comprar no local aonde você vai tocar aí na sua rotina, aí vai ser maravilhoso para você ter uma ideia de como aquele instrumento vai ser no dia a dia. Mas é muito difícil todo mundo ter essa oportunidade. Geralmente você vai na loja e aí o tratamento que a loja tem é como você vai ouvir o som. A outra dica é, se você vai escolher uma Stratocaster, por exemplo, pegue uma Stratocaster com humbucker na ponte, né? O HSS que a galera tanto fala. O humbucker é um captador mais silencioso do que a captação single. Então quando você tem uma guitarra HSS, né, como tem vários Stratocasters aí
por aí hoje em dia, você pode colocar ali para ponte e utilizar mais essa captação do humbuck. E é óbvio que você pode solucionar também muito do ruído com uma captação melhor, com uma captação mais cara, obviamente falando. Agora, esses exemplos eu dei numa Stratocaster, né? Quando você pegar ali uma Les Paul, por exemplo, geralmente ela já é com humbucker, então pode ser que ela já tenha menos ruído. É óbvio que aqui eu não vou conseguir falar sobre todos os modelos de guitarra e nem sobre todas as possibilidades que você pode encontrar aí no seu caminho. Você pegar uma guitarra com um humbucker bem ruim, um captador bem zoado, por assim dizer, pode ser também que ele te dê dor de cabeça, não tem como eu dar aqui todos os exemplos. Mas passando aí um pouco da minha percepção. Eu já tive uma Les Paul com humbucker, tá? Hoje eu uso muito a Stratocaster, a azulzinha aí, que tá presente em vários vídeos meus, e se eu for comparar as duas, e as duas têm captações boas, tá? Se eu for comparar as duas, a minha Les Paul era extremamente mais silenciosa do que a Stratocaster azulzinha aí que eu uso hoje em dia. Ponto 4. O que você vai tocar? Se você vai tocar vários gêneros, ou de repente você quer estudar e ter ali, ser bem eclético naquilo que você vai tocar, talvez para você seja melhor uma guitarra mais versátil. E nisso talvez a Stratocaster seja uma boa opção. Não porque as outras, uma Telecaster, uma Mustang, uma Les Paul, sejam escolhas ruins, mas porque, na minha opinião, a Stratocaster ela é mais fácil para se adaptar a outros gêneros, a vários gêneros diferentes, na verdade. E até dando um exemplo meu, no meu início na guitarra, eu usei Les Paul por um tempo, no meu início mesmo no instrumento. E eu lembro que eu tinha uma certa dificuldade de mexer com pedais de drive, porque o humbuck ali da minha Les Paul, como ele trazia o som muito pra frente, era uma parada, então às vezes quando eu queria fazer um low gain, um drivezinho ali de detalhe, eu tinha uma certa dificuldade, até pelos pedais que eu tinha na época. Eu tinha um pedal da Marshall, acho que o nome era Jackhammer, e esse pedal ele não é para low gain, não é um drive leve, e eu suava muito a camisa para conseguir timbrar bem ali com aquele pedal. A Stratocaster, porém, você já vai conseguir ter ela é mais flexível, você vai ter mais facilidade para encontrar timbres diferentes. Por isso que é importante pensar o que você vai tocar. Então, olhando para o outro lado, por exemplo, se você fala que vai tocar para mim uma parada mais rock, mais pesado, de repente a Les Paul seja um melhor exemplo para você ir. Lembrando que aqui eu tô focando mais nesses três modelos mais tradicionais, né? Tele, Stratocaster e Les Paul. De repente a Les Paul vai ser o melhor modelo para você, justamente pela captação que já vem nela, que geralmente é humbucker mesmo, né? E ali com um pedal de drive você vai conseguir fazer um timbre mais pesado com uma certa facilidade. Por isso que é importante você pensar em exatamente o que você vai tocar, ou se você vai ser mais eclético na sua tocada. Pra galera aí do WOSP, que é muita gente aí do WOSP me segue, né? Pra galera do WOSP que tá começando, eu te indicaria começar numa Stratocaster. Lembrando que aqui estamos falando do meu gosto, tá? Então você pode gostar de repente do som de outra guitarra e tá tudo bem, né? Não tem certo e errado nessa questão, tá? Às vezes eu recebo pergunta, qual a melhor guitarra para WOSP? Cara, primeiro descubra o seu gosto. Dizer que tem a guitarra certa para ele, eu acho incorreto. Porque a verdade é, a guitarra que casar melhor com o seu ouvido, com o som que você quer e que é algo que você vai amadurecer com o tempo, vai ser a melhor guitarra para você, porque você vai preparar ela para ela casar bem com as músicas, você vai respeitar o que a música pede. Isso é maturidade do músico em si. Com o tempo ele vai estudando, ele vai entendendo qual instrumento vai casar melhor com as músicas. Só que quando a gente fala de WOSP, não existe uma regra que não pode usar Les Paul, não pode usar, sei lá, Tele, se bem que Tele é muito usada no WOSP, né? Tele, Stratocaster são muito usadas no WOSP, mas tem galera que também vai usar Les Paul e tá tudo bem, galera. Por isso que não tente descobrir qual é a guitarra certa para o WOSP. Cara, primeiro desenvolva os seus ouvidos para que você tenha a identidade musical, seu gosto, e ali você pega a guitarra que você quer e aí vai tocar lá o WOSP com a guitarra que você curte, procurando fazer um som que respeite aquilo que está sendo demandado, e tá tudo bem. Então outro exemplo, a Telecaster é uma guitarra muito usada no country, né? Que é aquela pegada sertaneja, né? Americana, né? A Tele é muito utilizada, é uma guitarra que tem muito brilho,
que os agudos dela se destacam bastante, então ela é muito utilizada ali naquele gênero. Então a escolha também do tipo de guitarra também é legal você saber o que você quer tocar. Lembrando que no final das contas, com os equipamentos que existem hoje, as possibilidades de construção de timbre, você pode ter uma Telecaster e tocar metal. Tá tudo bem, você vai conseguir, dependendo do equipamento, você vai configurar e vai chegar num som bacana. E para finalizar, se eu estivesse começando hoje, qual seria a minha escolha? Galera, eu sou um cara que com o tempo aprendi a gostar de muitos equipamentos diferentes, muitos instrumentos diferentes. Eu creio que a maioria dos guitarristas são assim. Então eu gosto de Les Paul, eu gosto de Stratocaster, a Telecaster recentemente eu estou aprendendo a gostar dela, porque não era uma guitarra que me chamava muita atenção, quando eu uso, a sensação que eu tenho é que ela não fica bem, não ajusta bem, frescura. Mas de certa forma, com o tempo, eu também passei a ter um gosto ali pela Telecaster. E hoje, se eu fosse iniciar do zero, com o entendimento que eu tenho hoje, eu começaria com uma Stratocaster com humbucker na ponte, então o famoso HSS. E eu procuraria ali, como eu disse para vocês, uma guitarra até R$3.000 no máximo. E outro fator que me levaria a pegar uma Stratocaster é que quando eu comparo a Stratocaster com a Les Paul, que é outra guitarra que eu curto também, eu acho mais confortável o braço da Stratocaster. Então, para o meu início, eu ia optar mais pelo conforto da Stratocaster. E também pela versatilidade que ela me dá. Se eu vou estudar um blues, ou eu vou tocar um worship, ou vou fazer um rock, eu consigo chegar nesses timbres. E assim, é até chato falar isso, porque as outras também chegam. Hoje, com os equipamentos que a gente tem, as possibilidades, a gente consegue chegar. Mas na minha visão, uma Stratocaster com HSS vai chegar em mais timbres diferentes, com uma facilidade maior. E lembrando, pessoal, se esse vídeo de alguma forma foi bom aí para você, deixa a sua curtida, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo qual seria a sua guitarra do início, se você já toca aí há algum tempo. E se você está começando, coloca aqui pra gente qual é a guitarra que você está começando, ou a guitarra que você quer começar. E agora você está vendo aí na tela os resultados das guitarras que eu coloquei aí para tocar no vídeo. Então comenta aqui embaixo e me diz se você também acertou qual que era o timbre da guitarra cara para o timbre de uma guitarra mais barata. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.